Olá, eu sou Marcelo Delilo e hoje vou apresentar um poema de Alberto Puxeu, chamado Poema para a Catástrofe do Nosso Tempo. Esse é um poema que faz um pequeno relato da história, de uma parte da história do Brasil. Uma história que muitos tentam apagar, que outros tentam fingir que não aconteceu, mas que não pode ser apagada, que deve ser lembrada, para que não se repita novamente tudo o que foi feito, para que não possamos permitir que qualquer outra pessoa tente fazer com que ela volte para nossas ruas, para nossas casas, para nossa vida. O poema é um pouco longo. Vou apresentar apenas a primeira parte. Aos interessados, deixarei o link do poema nos comentários ou na descrição. Na descrição será melhor. Espero que gostem. Alberto Puxeu. Amanhã não será um dia melhor do que hoje, que não é um dia melhor do que ontem. Há um sentimento fúnebre no ar de quem tem vivenciado uma morte após a outra, de quem tem vivenciado antecipadamente mais uma morte, a última delas, a morte após a própria morte, a morte da qual não se tem retorno, a morte da qual os mortos não voltam dela para a vida, a morte a que apenas os vivos se encaminham para ela, sem jamais poder voltar. A morte da qual não se tem poemas para se fazer, não a morte simbólica, mas a outra, a real, a experiência final da morte em vida, da qual sobrevivemos, se tanto, ainda que neste mundo, enquanto fantasmas desossados, descarnados, desfigurados, que berram na tentativa de evitar a morte e de evitar a todo custo a morte em vida. Berramos em vão, mas não assustamos mais ninguém com nossos berros. São eles, antes, os inassustáveis, que nos assustam. A cada momento, tentamos aprender a fazer fantasmaticamente o improvável luto de nossas mortes, o que, quando conseguimos, é tão somente um modo individual, jamais coletivamente. Nunca aprendemos a fazer o luto coletivo do que matou e torturou muitos de nós. Nunca aprendemos a fazer a luta coletiva contra a nossa história de horror, que permanece torturando e matando. Os torturadores e assassinos estão vivos, viveram em família sem serem incomodados, falam em nome da família e de Deus, viraram o nome de ruas, pontes, cidades e até alçarem de novo ao posto da presidência e da vice-presidência da República. Dessa vez, com amplo apoio do fascismo que há nas pessoas, forjado por propagandas enganosas da grande mídia, por fake news compradas pelas grandes empresas de outras grandes empresas que governam o mundo, os países e as pessoas. Se a cada vez que alguém grita, não passarão, eles já passaram e continuam passando com força cada vez desmesuradamente maior, como alguns de nós ainda perguntamos: como resistir? Como resistir hoje? Neste momento, é importante dizer que a poesia não é uma arma contra o autoritarismo, mas o desejo de desarmar o autoritarismo, desarmar os que querem acabar com a democracia em nome do autoritarismo ou da ditadura.
Desarmar, portanto, ao menos, e para quase ninguém, mas desarmar dessas nossa impotência racial. Um dos modos do autoritarismo, um dos modos do fascismo, o da língua. Amanhã não será um dia melhor do que hoje, que não é um dia melhor do que ontem. Alguns anos atrás, foi possível um recomeço para um país que vivera 21 anos sob ditadura militar, sob tortura, sob assassinatos, sob corrupção, sob inflação desmesurada, com uma dívida externa impagável, a que agora se quer declarada e cinicamente voltar. Depois de, antes de ser eleito, já ter dito e repetido: eu sou a favor da tortura. Tu sabes disso. O povo também é a favor da tortura. Através do voto, você não vai mudar nada neste país. Nada. Absolutamente nada. Só vai mudar, infelizmente, no dia que nós partirmos para uma guerra civil aqui dentro e fazendo o trabalho que o regime militar não fez, matando uns 30 mil. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Minha especialidade é matar, não é curar ninguém. O erro da ditadura militar foi torturar, não matar. Pinochet deveria ter matado mais gente. Vamos fuzilar a petralhada. O presidente em campanha afirmou que o objetivo de seu governo é fazer com que o Brasil volte 40 ou 50 anos, ou seja, volte para os piores anos, para os porões, para os calabouços mais sombrios da ditadura militar. A partir de então, é preciso dizer que o futuro é o passado e que o que está à frente é o que está há 40 ou 50 anos atrás. A partir de então, tudo é o fim. Tudo é pior do que o fim. Tudo é o fim e o dia seguinte do fim. A sobrevivência fantasmática, desossada, descarnada, desfigurada, diária frente ao pior, ao mais do que pior. Em campanha, repetindo publicamente o que nenhuma instituição lhe limitou de dizer nem fazer. Ele já havia dito tudo. Vamos fazer uma limpeza nunca antes vista na história desse Brasil. Vamos varrer do mapa esses bandidos vermelhos do Brasil. Essa turma, se quiser ficar aqui, vai ter que se colocar sob a lei de todos nós. Ou vão para fora daqui, ou vão para a cadeia. Vai tudo vocês para a ponta da praia. Ponta da praia. Vocês sabem, é a base da Marinha na Restinga de Marambaia, no Rio de Janeiro, onde os opositores da ditadura eram executados e desovados. Tudo isso começou há muito tempo. Tudo isso começou com genocídios e escravidões. Tudo isso atravessou muitos de nossos momentos. Tudo isso poderia ter vários começos e recomeços. Mas, mais recentemente, tudo isso recomeçou. Por exemplo, naquele 17 de abril de 2016, o dia em que o pior do Brasil se expôs pública e espetacularizadamente, sem qualquer escrúpulo, na programação de um dia de domingo. Em nome das famílias dos deputados, em nome de Deus, em nome de qualquer coisa, menos em nome da coisa pública. Nesse dia, ele, o pior, como os outros dentre os piores, deu o seu voto a favor do impeachment, dizendo que de maneira alguma poderia ser permitido ser dito.
Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff, pelo Exército de Caxias, pelas Forças Armadas, pelo Brasil acima de tudo e por Deus acima de tudo, o meu voto é sim. No elogio ao torturador da Presidenta da República e de tantos outros e outras, em plena Câmara dos Deputados, televisionado em espetáculo para todo o país, no elogio do torturador conhecido por, além de tudo mais, colocar ratos nas vaginas das mulheres, conhecido por fazer as crianças assistirem seus pais sendo torturados, conhecido por torturar as crianças na frente de seus pais. Quando ele deveria ter saído dali preso, mas não saiu, o ilimitado do autoritarismo brasileiro não encontrou mais nenhuma limitação. Naquele dia, com essa e outras falas seguidamente, terríveis, mesmo para nós, que sempre soubemos dos nossos piores dias, aquele foi o dia pior do que o pior. De lá para cá, temos berrado em vão. Em vão berramos quando depuseram injustamente a presidenta. Em vão berramos quando prenderam injustamente o ex-presidente operário, impossibilitando sua candidatura. Em vão berramos contra o Supremo, contra o TSE. Em vão berramos contra o assassinato de Marielle. E em vão continuamos a berrar, ainda que tudo esteja às claras. Quem mandou matar Marielle? Não assustamos mais ninguém com nossos berros. São eles, antes, os inassustáveis que diariamente nos assustam. De lá para cá, como o esperado, tudo só vem piorando cada vez mais. Com o pleno consentimento dos poderes institucionais, do Supremo, e teimam ainda em dizer que o Brasil está funcionando normalmente. Não, ele não está funcionando normalmente. Não. Ele não.